A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós faremos o review desta obra que é lançamento da editora CPAD, Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória, um livro escrito por Justo Gonzalez. Mas antes de vermos este livro em detalhes, se este vídeo é útil para você, agrega algo para a sua vida, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, porque assim você estará ajudando no crescimento do canal. Amém? Então vamos para o review desta obra, deste comentário bíblico. Ele é um livro publicado pela CPAD, um livro de 175 páginas. Olha, é um livro curtinho, 175 páginas, escrito por Justo Gonzalez. Aqui está a foto, para os irmãos verem, do Justo Gonzalez, um historiador e teólogo que escreveu mais de 55 livros. Nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, é graduado pelo Seminário Unido de Cuba, com mestrado e doutorado pela Universidade de Yale. Tem experiência de ensino de história da igreja em diversos seminários da América Central e dos Estados Unidos. Possui muitas de suas obras foram adotadas como livro-textos em universidades e seminários nos Estados Unidos, na América Latina e na Espanha. Senhor Justo Gonzalez. Este livro, meus irmãos, é muito bem acabado, hein? Tem aqui as orelhinhas. É bem bonito o livro e a qualidade também é muito boa. Aqui está o sumário desta obra. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura do sumário. Lista de abreviaturas, introdução, deixa eu subir um pouquinho, saudação e dedicatória, ação de graças e intercessão, a preeminência de Cristo, Paulo, ministro do Evangelho, a vida plena em Cristo, a vida nova em Cristo, a oração e o testemunho pessoal, a missão de Tíquico e Onésimo e saudações finais. E aí, por fim, nós temos o epílogo. Meus irmãos, este é um comentário expositivo. E o comentário expositivo, ele vai auxiliá-los a ministrar estudos, a pregar na igreja. Ele não é exegético, apesar de, em algumas partes do livro, ele citar a palavra no grego, mas majoritariamente ele é expositivo. Ele foi publicado originalmente no ano de 2019 e foi publicado este ano. Nós estamos em dezembro de 2023 e ele foi publicado há um mês atrás, se não me falhe a memória. Então nós já vimos aqui o sumário. Deixa eu mostrar a introdução para os irmãos. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura desta introdução. A epístola no contexto do Novo Testamento. Quando a estudamos no contexto de todo o Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Colossenses apresenta 4 características marcantes que, em conjunto, a tornam única na literatura do Novo Testamento. A primeira dessas características, e a mais evidente, é que esta epístola condiz com outra de caráter mais pessoal, embora também dirigida à comunidade cristã em Colossos. Trata-se da brevíssima epístola a Filemon, cuja relação em Colossenses frequentemente acaba sendo ofuscada aos nossos olhos, porque na presente ordem dos livros do Novo Testamento, entre a epístola aos Colossenses e a que está dirigida a Filemon, interpõem-se as 2 epístolas aos Tessalonicenses, as 2 epístolas a Timóteo e a epístola que se dirige a Tito. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. O fato de Filemon ter sido membro da igreja de Colossos está claramente manifesto quando comparamos os nomes das pessoas mencionadas em Colossenses com as que aparecem em Filemon. A presença dos mesmos nomes mostra que ambas as cartas são dirigidas à mesma comunidade cristã. Ao analisarmos Colossenses mais detalhadamente,
abordaremos estes nomes em outros detalhes. Por ora, ainda que de passagem, cabe destacar que, embora pensemos que a Epístola a Filemão esteja dirigida unicamente a ele, tal não é o caso, como se vê no próprio. Virar a página. No próprio início da carta, na qual Paulo dirige-se ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Filemão, versos 1 e 2. Por outro lado, apesar dessas saudações que indicam que Paulo conhece pelo menos os nomes de alguns membros da igreja nesta cidade, parece que o próprio apóstolo não tenha visitado Colossos, pois se dirige aos leitores como pessoas que se contam entre os quantos não viram o meu rosto em carne, tal qual os membros de Laodiceia, aos quais Paulo refere-se no mesmo versículo. Por outro lado, o tom da epístola a Filemão mostra que o apóstolo era bem conhecido pela comunidade cristã nesta cidade e que, portanto, esperava que dessem autoridade às suas palavras. E aqui ele vai seguir, meus irmãos. Aí começa uma carta única. Aí ele começa a falar sobre o autor da epístola, porque no mundo acadêmico muitas pessoas desacreditam que foi o apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses, mas aqui ele vai fazer uma defesa de que o autor realmente é o apóstolo Paulo, como a ortodoxia fala. Data e ocasião que a carta foi escrita. Colossos, ele também vai trazer um contexto histórico da cidade de Colossos. E aqui entramos nos comentários propriamente dito. Saudação e dedicatória. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Como ele vai trabalhar neste comentário, meus irmãos? Ele sempre vai colocar primeiro o texto bíblico e, na sequência, ele vai trazer uma introdução para os versículos que ele irá comentar. Por exemplo, aqui é o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Então ele vai trazer uma introdução a esta saudação e esta dedicatória, e na sequência ele começa o comentário. Primeiro, Paulo, aí aqui ele vai pegando ainda palavras do primeiro versículo, né? Paulo, aqui ele continua: apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E aí ele continua comentando, olha como bastante comentário. Timóteo, e aqui o versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E assim ele segue comentando toda a epístola aos Colossenses. Eu reservei alguns trechos para nós fazermos a leitura, para os irmãos terem uma ideia de como é este comentário. Vamos ler aqui este parágrafo. O primogênito de toda a criação. É o versículo 15 de Colossenses capítulo 1. A Bíblia de Estudo RVA, que é Reina Valera, indica corretamente que a palavra primogênito não necessariamente quer dizer que tenha sido a primeira das criações de Deus, mas que é antes um título de autoridade e que era frequentemente empregado desta maneira na antiguidade, sem que isto implicasse que, por haver um primogênito, houvesse outros irmãos. Certamente, tal é o caso da primogenitura, cujos direitos não somente os mais velhos, dentre muitos irmãos, têm, como também tem um filho único. No século II, Irineu interpreta esta primogenitura como se referisse ao fato de ser o primeiro que ressuscitou para a nova criação. Isto encontra apoio na expressão paralela que também se emprega em Colossenses, onde se afirma que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Esta interpretação foi aceita durante este século e o seguinte. Foi no século IV, com a controvérsia ariana,
que esta passagem causou dificuldades, pois se interpretava a primogenitura num sentido cronológico e dava-se a entender, então, que o Verbo era uma criatura feita no princípio do tempo, mas por isso mesmo não era eterna nem divina. Após o debate nesses séculos, voltou-se ao ensinamento antigo da Igreja, que entende o que aqui se chama primogenitura como uma referência ao seu poder acima de tudo o mais, ou porque a sua ressurreição tem dado início a uma nova era, isto é, que ele é o primogênito dentre os mortos. Aqui a controvérsia ariana nada mais é do que hoje são os testemunhas de Jeová, que eles falam que Jesus é um Deus com letra minúscula, que ele foi criado e ele não é eterno. Então, aqui já deu para os irmãos terem uma noção de como é o comentário, mas eu separei mais alguns pontos para fazermos a leitura. Aqui no capítulo 2 da carta aos Colossenses, o versículo de número 1. Vamos fazer a leitura juntos. Porque quero que saibais que luta tão dura tenho. O apóstolo Paulo falando. A palavra que aqui se traduz como luta, agon, tem a mesma raiz que nosso termo agonia. O seu sentido original era o de uma luta intensa, como uma competição atlética. Por isso, ao mesmo tempo em que no século I empregava-se para referir-se a lutas tais como a dos gladiadores, tinha a conotação de uma forte preocupação, uma preocupação impressionante, como a de um gladiador que luta pela sua vida na arena. Logo, embora se fale em outro lugar da epístola acerca dos sofrimentos de Paulo, aqui parece querer dizer mais que o apóstolo agoniza ou se preocupa profundamente pelos cristãos aos quais se dirige. Olha que belo exemplo aqui, meus irmãos, como nós conseguimos ensinar a igreja com mais profundidade. Nós conseguimos trazer realmente o sentido aqui da palavra já com uma aplicação, né? Ele já traz aqui até o exemplo que a luta significava como uma luta dos gladiadores. Imagina, era isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, né? Que ele estava nesta agonia, nesta batalha, se preocupando com eles. Então, vamos passar aqui. Eu deixei mais alguns trechinhos para nós fazermos a leitura. Os irmãos terem uma noção exata de como é este comentário. Vamos ler aqui. Deixa eu aproximar. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue. Os crentes hão de permanecer firmes na sua fé e não temer o juízo dos que, mediante palavras persuasivas ou filosofias e vãs sutilezas, lhe digam que a fé que possuem não basta e que devam corrigi-la ou acrescentá-la, o que equivaleria a dizer que Cristo não é verdadeiramente a plenitude de Deus. Porém, o ninguém vos julgue não deve ser entendido somente no sentido de que os crentes devem respeitar tais juízos, mas também no sentido de que os que pretendem julgar-lhes, vamos aqui, continuação, não têm jurisdição, pois Cristo despojou os principados e potestades e exibiu-os publicamente, tendo triunfado sobre eles na cruz. Aqui não se trata da opinião comum em nossos dias, de que ninguém deve julgar porque há diversidade de opiniões. Isto pode ser verdade, ao menos em certa medida, porém não é isto que se refere o texto. O que o texto diz é que esses crentes aos quais se dirige a carta não podem ser julgados por ninguém como se Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, não lhes bastasse e tivessem que buscar a verdade em outro lugar completamente à parte de Cristo. Então, mais uma parte, mais uma porção que eu quero ler para os irmãos. Bom, meus irmãos, agora eu quero mostrar o final do livro, né? O último versículo está em Colossenses, capítulo 4, o versículo de número 18. Deixa eu aproximar aqui para ler o final do livro, o comentário no último versículo do livro.
A saudação é de próprio punho de Paulo. Como era costume à época, a carta tinha sido ditada. Um escriba, possivelmente mais preparado do que o próprio Paulo, de certo a transcreveria, a princípio em forma de rascunho e em seguida na sua cópia final. Agora, Paulo, depois de ler o que lhe apresenta o escriba como cópia final, acrescenta algumas poucas palavras do seu próprio punho. Isto era comum, como vemos também em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Porém, naturalmente, o próprio punho do escritor desapareceria assim que se fizesse as cópias da carta para serem distribuídas às outras igrejas, neste caso, pelo menos a de Laodiceia. Lembrai-vos de minhas prisões. Isto parece ser um pedido de oração a favor de Paulo. A graça seja convosco. Na sua estrutura, isto é uma despedida normal nas cartas daquela época. Frequentemente, as cartas eram encerradas com expressões tais como paz seja convosco ou sorte seja convosco. Aqui a graça é a de Deus, a qual é abordada em boa parte da epístola. A versão RVR acrescenta a isto a palavra amém. Isto se deve ao fato de que ela aparece em manuscritos antigos. E aqui, meus irmãos, finaliza o comentário A Carta aos Colossenses, um livro de 175 páginas. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus continue lhe abençoando em tudo.